Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te agradecemos pelos louvores aqui entoados, mas eu te peço ao Senhor que não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Eu te peço que a tua palavra possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. E eu te peço, ó Senhor, que a semente que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Fica conosco mais uma vez e que teu nome seja glorificado, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ali, enquanto Jesus estava com os seus discípulos, estava ali pregando para aquela multidão, de repente, quando vai entardecendo, o Senhor dá uma ordem para os seus discípulos: entrem no barco e atravessem para o outro lado. O que eu acho interessante, irmãos, é que Jesus, naquele momento, ele não perguntou para os seus discípulos: vocês querem ir adiante? Ele perguntar: vocês querem ir na frente e eu vou depois? Não, irmãos, Jesus deu uma ordem. Sabe por que ele deu uma ordem? Porque ele tem autoridade, porque Jesus é o Senhor, e quando ele fala, ele ordena. As palavras do Senhor são uma ordem. O que ele disse? Entrem no barco e vão para o outro lado. O que Jesus, quando Jesus fala conosco, irmãos, é uma ordem. Quando ele coloca algo para você fazer, ele não está perguntando se você pode fazer, quando é que você vai se sentir confortável para fazer. Não, ele apenas ordena: faça, porque ele é o Senhor, porque ele é o nosso Deus. É por isso que ele ordena, diz para os seus discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. Quem sabe os discípulos poderiam ficar perguntando: mas não era bom a gente esperar ele? Como que ele vai depois? Se a gente vai adiante, como que ele irá depois? Como que a gente vai encontrar ele do outro lado? Nós vamos ter que ficar esperando ele. E quem sabe ficaram se questionando. Irmãos, mas Jesus é o Senhor. Quantas vezes Deus nos dá uma ordem e nós ficamos questionando? Mas apenas obedeça. Talvez você possa não entender no momento, mas obedeça, porque Ele é o Senhor. Se Ele te deu uma ordem, apenas cumpra a ordem.
Apenas obedeça à palavra de Deus, porque o Senhor, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quando Ele te dá uma ordem, Ele já sabe as coisas que vão acontecer lá na frente. Irmãos, eu lembro até hoje que, quando eu trabalhava à noite, eu saía de lá 11 horas da noite, e eu passava ali pelas ruas do centro, e tem aquelas ruas, que era caminho que tinha aquelas mulheres, não era bem mulheres, né, mas estava ali, né, vendendo o seu corpo, era um menino, menina, né, uma mistura ali, e o Senhor falou, prega para aquele rapaz. Eu falei, ô Senhor, 11 horas da noite eu parar minha moto aqui para conversar com ele, quem estiver saindo da empresa e me ver aqui, vai ficar feio para mim. Eu falei, pô, nada. Irmãos, toda vez que eu passava o Senhor, prega para aquele rapaz, prega para... Teve um dia que eu estava passando e o Espírito Santo falou comigo, olha, ele vai morrer, e o sangue dele eu vou cobrar das tuas mãos. Eu falei, Senhor, peraí que eu vou parar, eu vou deixar a vergonha de lado e vou lá conversar com ele. Irmãos, e eu falei de Jesus, eu parei, conversei com ele acerca de Jesus, eu vi as lágrimas correndo do rosto dele, eu vi a pessoa aceitando, recebendo, é como se ele tivesse com fome da palavra, ele não questionou, ele não falou nada, ele apenas ouviu, e ali eu falei aquilo que eu tinha que falar, peguei a minha moto e fui embora. O que aconteceu depois eu não sei, a obra é do Senhor, é o Senhor que faz a obra, então quando Ele te dá uma ordem, apenas obedeça. Ah, mas eu poderia fazer assim, não seria melhor dessa forma? Irmãos, apenas obedeça a ordem do Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo. Quem sabe a gente espera que seja a obra do Senhor seja feita com uma grande pompa, né? Quem sabe os discípulos poderiam dizer, Senhor, eu queria um barco mais luxuoso para andar, para atravessar, eu queria andar de cruzeiro, mas nesse barquinho, Senhor, nós vamos ter que andar nesse barquinho. Irmãos, não importa a simplicidade da situação, apenas obedeça. Parece muito simples, às vezes vai parecer muito simples aquilo que o Senhor está colocando para você fazer. Ah, mas eu não vejo motivo nisso. Apenas obedeça, porque Ele é o Senhor, Ele está de cima e Ele observa todos os caminhos, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Nós só vemos o aqui, então apenas obedeça a ordem do Senhor, sem questionar. O problema é que a gente fica se questionando. Nós ficamos arranjando meios de fugir da vontade de Deus. Mas Deus, Ele é Senhor. Então quando Ele der uma ordem, obedeça. Obedeça. É melhor obedecer. E quando os discípulos, eles entram no barco, ali eles entram no barco e começam a remar. Estava de tarde, já estava caindo a tarde, e ali eles começam felizes, contando dos milagres, contando das maravilhas que o Senhor tinha operado, aquilo que o Senhor falou. E eu vejo, irmãos, a partir daquele momento começa a soprar um vento contrário, começa a vir ondas sobre aquele barco, começam coisas que parecem que não estava tudo bem até agora. Do nada o tempo virou, do nada começou o vento. Sabe por quê, irmãos? Toda vez que você obedecer à voz do Senhor e se colocar na posição que Ele deseja, que Ele quer, Satanás, ele vai travar uma guerra contra você. O mundo vai travar uma guerra contra a tua vida. Sabe por quê? Porque Satanás, ele sabe que Deus, ele não faz nada sem sentido. Deus, ele sempre tem um resultado. Tudo aquilo que Ele ordena, o que Ele faz, sempre tem um grandioso resultado. Então Ele vai se opor contra você. Como Ele não pode contra o nosso Deus, Ele vai se opor contra você.
Ele vai enviar vento, ele vai enviar tempestade para querer te parar, para querer fazer você voltar atrás. Mas eu digo para você, não tenha medo. Quando vir o vento contrário, não tenha medo, porque se Deus ordenou, irmãos, vai acontecer. Se Deus ordenou você chegar do outro lado, Ele já preparou todas as circunstâncias para você chegar do outro lado. Se Ele ordenou você entrar nesse barco e chegar ao outro lado, fique em paz, que a mão dEle vai te guardando, vai te protegendo. Não tema o vento contrário. Porque, irmãos, num barquinho, quando você está ali navegando, eu já entrei no barco quando eu fui para Minas, com os irmãos aqui na igreja. Nossa, é horrível, dá um medo. Um medo de cair, porque o barco, qualquer coisinha, o barco está balançando. Imagina com o vento contrário. Imagina aqueles discípulos ali remando, e aquela chuva, e ondas vindo contra ele, começa a surgir o medo. Começa a pessoa a ficar angustiada, falar, meu Deus, o que aconteceu? Porque já estava de noite, as coisas parece que pioram para os discípulos. Sabe até aquela expressão, estava ruim, parece que piorou? Era a situação dos discípulos. Estava ruim, parece que piorou, está ficando pior. Mas tudo isso é porque muitas vezes Satanás quer que você volte atrás. Mas Deus não te chamou para você retroceder. Deus não te deu uma ordem para você retroceder no meio do caminho. Deus, ele até fala, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino dos céus. Irmão, se você já entrou no barco, se você já obedeceu a ordem do Senhor, o seu caminho é para frente, é em linha direta. O caminho do Senhor não faz curva para trás, ele é adiante. Voltar para trás, às vezes dá vontade de olhar para trás, mas lá na terra estava melhor, lá tinha pão, lá tinha terra firme, por que eu estou aqui? Às vezes vai dar vontade de voltar atrás, mas o Senhor te deu uma ordem, obedeça, continue remando, mesmo na tua pouca força, continue remando, porque o Senhor não te chamou para você retroceder, mas sim para você avançar. É por isso que Paulo ele diz, uma coisa faço que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não olhe para trás, não olhe o que ficou para trás, olhe para frente, olhe para o céu, não fique olhando a tempestade, olhe para Jesus, olhe para o prêmio, olhe para o alvo. Quantas vezes a gente presta mais atenção no som dos trovões, no som do vento, do que na voz do Senhor? Porque se você parar e ouvir a voz do Senhor, você vai ouvir Ele te dizendo, eu estou contigo, não te deixarei, jamais te desampararei. Continua remando, continua caminhando. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus. Quantas vezes paramos para ouvir a voz do nosso medo, que muitas das vezes nos faz retrair e queremos voltar atrás, mas não, ouça a voz do Senhor falando com você, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor. Irmãos, isso que é uma tribulação hoje, que é um vento contrário, Deus vai transformar isso em bênção na tua vida. Deus muda cativeiro, Deus muda a história, Deus muda a situação, mas apenas continue. E eu digo até, irmãos, muitas das vezes o vento é Deus que permite. Muitas das vezes Deus permite o vento soprar no nosso barquinho.
Porque Deus, ele tem um propósito. O que acontece quando você está no meio do mar e tem vento contrário? O que acontece? O que aconteceu ali com Jonas? Eles não começaram a jogar as cargas, pegava tudo que tinha e estava jogando, jogava fora, estava jogando e perguntando: o que está acontecendo? Por que está vindo esse vento? E jogando as cargas fora. Para quê? Para aliviar o barco. Até o momento que acharam o motivo do vento contrário. Era Jonas. Pegou e jogou Jonas e fez bonança. Com Paulo também. Paulo indo para Roma, no meio daquele barco, diz que veio o vento contrário e eles, temendo por sua vida, começaram a jogar todas as cargas do barco. Começaram até a desmontar os equipamentos do próprio barco. Para quê? Para aliviar a carga do barco. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos, é que muitas das vezes Deus vai permitir o vento contrário, não é para te matar, mas é para você jogar as bagagens do passado fora. Deus, ele quer que você, sabe essa bagagem que você carrega há tanto tempo? Então, no momento do vento contrário, jogue ela fora, porque isso está te atrapalhando, isso está te impedindo de você avançar. E o que o Senhor diz é: joga fora, porque o que eu tenho para você lá no futuro é muito maior. Lança fora, porque o que eu tenho para você é muito maior do que essa bagagem que você está levando. Essa bagagem que você está levando do teu passado não serve para o teu futuro, porque o Senhor tem coisas maiores. Então esse vento contrário, o Senhor permite para você jogar fora as bagagens. Quem sabe muitas das vezes é as práticas que desagradam ao Senhor, joga fora. Quem sabe que são costumes antigos, joga fora, se liberta disso, porque o Senhor tem coisas maiores para você. Isso está atrapalhando você remar, isso está atrapalhando você prosseguir. Jogue as bagagens fora. Deus permite ventos contrários, irmãos, muitas das vezes é para você jogar aqueles tesouros terrenos fora. Sabe aquelas coisas que você valoriza demais? E quando vem um vento, fala: aí, eu preciso continuar remando. Aí você faz uma escolha: ou eu continuo com esse baú, esse tesouro pesado e afundo, ou eu jogo ele fora e continuo a remar. Chega no momento da escolha, irmãos, e essa escolha, esse momento da escolha não é um momento fácil. Por quê? Porque geralmente no momento dessa escolha, isso vai quebrar o teu ego, isso vai machucar você, vai quebrantar você por dentro, porque se é importante, ali está o teu coração. O Senhor mesmo diz: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Irmãos, é no momento do vento contrário é que se revela onde está o teu coração, se é nas coisas terrenas ou se é no céu. Porque se o teu coração está nas coisas terrenas, você... Agora, se o teu coração está no céu, irmãos, você fala: não, isso foi muito importante para mim, mas agora eu abro mão disso para continuar a minha jornada com o Senhor. Pega esse baú, esse tesouro e joga na água, joga ele fora. Irmãos, por quê? Porque o teu coração está alicerçado no Senhor. E eu digo para você, quem está com o seu coração alicerçado no Senhor, pode perder muitas coisas aqui nessa terra, mas vai continuar caminhando, mas vai continuar na caminhada, porque o seu coração está edificado no céu, e nada pode parar aquele a qual a sua confiança está no Senhor, a qual o seu coração está no Senhor, a qual ele deseja as moradas celestiais. Nada pode te parar nessa terra. Jogue as bagagens fora, joga esse tesouro fora. Eu lembro que no momento de grande dificuldade da minha vida,
O Senhor disse para mim: olha, eu nunca tinha ouvido isso em lugar nenhum. Mas o Senhor falou para mim: olha, renuncia esse senso de grandeza que há dentro de você. Isso está te atrapalhando. Falei, senso de grandeza. Eu comecei a prestar atenção. Desde pequeno, eu acho que é pela condição, a situação que nós vivíamos. O pastor disse que orava, né? Que queria ser rico ou pastor, né? Eu só pedia para ser rico, pastor. Eu não queria ser, queria estar pregando, não. Eu só queria ser rico. Eu falava: Deus, eu quero ser muito rico para ajudar as crianças que passam o que eu estou passando. E eu sempre tinha no meu coração que um dia eu queria me tornar alguém muito importante, um nome conhecido. Mas o Senhor diz: joga isso fora, porque isso está te atrapalhando. Joga esse teu ego, esse teu orgulho fora, porque isso está impedindo de você avançar. Irmãos, e naquele momento eu renunciei. Eu falei: Senhor, eu quero a simplicidade do teu evangelho, que o teu nome seja exaltado e que o meu nome vire pó, que eu diminua e que o Senhor cresça através da minha vida. Irmãos, muitas das vezes o Senhor vai quebrar o teu orgulho no meio. O Senhor, muitas das vezes, os teus sonhos vão conflitar com os projetos de Deus. Mas eu digo para você: continue com o projeto do Senhor. Lance as bagagens fora e continue remando o teu barco. Porque os tesouros celestiais são muito maiores. Não há de se comparar com a glória que Deus há de revelar para mim e para você. Aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, e que jamais você imaginou no teu coração, que Deus tem reservado para você. É o que Deus tem reservado para o teu futuro. Então joga, quem sabe, a bagagem da amargura, do ressentimento, das práticas antigas. Joga fora, porque isso está te atrapalhando. É por isso que muitas vezes a pessoa diz: parece que eu não saio do lugar. Também com esse monte de peso no barco, quer avançar como? Joga fora, irmão. Abre mão disso. O que importa é a tua vida com Deus, é a tua caminhada com o Senhor. O que importa é o teu chamado para com o Senhor. E ali eles continuam remando. Irmãos, mas diz que a quarta vigília, porque a primeira vigília é das 6 da tarde às 9. A segunda vigília das 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. Diz que eles estavam na quarta vigília. Imagina, irmãos, eles saíram, estava de dia. Já estavam cerca de 3 a 6 horas da manhã remando. E estava no meio ainda, não tinha chegado no local. Quem sabe as forças dele foram se acabando. Porque nós somos seres humanos. A nossa força acaba mesmo. A nossa força se esgota. Mas na hora que você achar que as tuas forças estão se acabando, não pare de remar. Continue remando. Continue remando, porque Deus, Ele conhece o teu limite. Ele não dá uma provação que você, além do que você pode suportar. Continue remando. Sabe por quê? Porque a quarta vigília, enquanto eles estavam lá cansados, fadigados, irmãos, na quarta vigília parece que aquele remo que pesava 500 gramas se tornou 20 quilos para remar. Uma coisa simples parece que é muito pesado. Vem o sono, vem o cansaço, vem o medo, o vento contrário. Na quarta vigília da noite, quem sabe eles estavam dizendo: nós não aguentamos mais. Mas eu digo para você: não pare, continue remando. Sabe por que você deve continuar remando? Porque é na quarta vigília que Jesus está vindo ao teu encontro. É no teu limite que o Senhor está vindo do céu ao teu encontro. E Jesus Cristo não vem de uma forma que eles esperavam, Ele vem de outra, porque Jesus estava com pressa
depressa, Ele vem andando por cima das águas, o Senhor vem andando por cima desse problema, o Senhor vem andando acima dessa dificuldade, o Senhor vem andando acima desse vento e desse mar para te dar a vitória, para te socorrer. Está vindo o livramento do céu para a tua vida, está vindo o reforço de Deus para você. Então não para, continua, o Senhor está vindo ao teu encontro, continua. Quando viu pensamento em parar, não vou parar, o Senhor está vindo ao meu encontro. Na quarta vigília da noite, lá vem Ele caminhando sobre as águas. Na quarta vigília da noite, lá vem Jesus, eu vou alcançar eles. O Senhor está vindo ao teu encontro. Ele não se esqueceu de você, Ele está contigo no meio da tempestade, Ele está contigo no meio do deserto. Você não foi esquecido pelo Senhor. E ali diz que Ele, se aproximando dos seus discípulos, os discípulos desesperam, porque, olha, já tem o vento, tempestade, a água, mais um fantasma aí não dá. Começaram a gritar, irmãos, gritar, por quê? Desespero, medo, já estavam amedrontados. E ver alguém, não é todo dia que você vê alguém andando em cima da água, né, irmãos? Eu até dou um ponto para eles, né? Imagina, 12 homens gritando, histéricos, vamos lá ver um fantasma, meu Deus, que a gente vai fazer? E o Senhor disse, não temas, sou eu. Irmãos, o Senhor vai vir na tua direção de uma forma que você jamais imagina. Será de uma forma sobrenatural. Você está esperando de um jeito, mas Ele vai vir de outro. Ele vai te surpreender na hora certa. Vai ser tão surpreso, você vai dizer, mas o que é isso? O Senhor vai dizer, não temas, sou eu. Não temas, tenha bom ânimo, sou eu. Não temas, eu vim te ajudar. Eu vim renovar as tuas forças. Não tenha medo, se alegre, porque chegou a ajuda dos céus para a tua vida, para a tua casa. E ali chega o Senhor. E Pedro, ele entendendo que debaixo da ordem do Senhor, ele pode fazer o impossível, ele diz, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Se é Jesus mesmo, porque Pedro sabia que debaixo da palavra de Deus ele poderia operar o impossível. E Jesus, ele disse, vem. Primeiro, na praia ele disse, vai. Agora ele disse para Pedro, vem. Irmãos, você, como já teve gente aí, né, saiu até no noticiário, que tentou andar em cima das árvores, e afundou, né? Acho que morreu. Irmãos, tentar andar sobre as águas por conta própria é loucura, viu? Não faça isso. Mas quando você está debaixo da ordem do Senhor, quando você está ouvindo a palavra do Senhor e Ele disse, vem, pode confiar, coloca o pé na água que vai acontecer milagre. Quando você está debaixo da ordem da palavra de Deus, pode agir, porque as coisas vão dar certo. Se for por tua própria força, é loucura, mas se é debaixo da palavra de Deus, pode confiar, porque Ele garante. Ele vai fazer que essas águas se transformem em rocha debaixo dos teus pés. E ali Pedro, ele coloca o pé sobre a água, coloca o outro, e todo feliz começa a caminhar, olhando para Jesus, dizendo, olha, estou andando sobre as águas. Mas em um momento, diz que Pedro estava vendo Jesus, irmãos, na sua frente. Ele estava ouvindo a voz de Jesus, mas só que os sentidos dele começaram a trazer confusão, trazer dúvida, porque ele começou a sentir o vento contrário. E ele teve medo. E o medo, irmãos, ele mina a tua fé. Deus não trabalha com medo. Para você ver, irmãos,
Pedro, que era Pedro, Jesus estava na frente dele, ele teve medo. Quanto mais eu e você, quanto mais nós, irmãos. Quantas vezes nós estamos olhando a palavra, crendo na palavra, mas vem situações, parece que vem como uma pancada. Você diz, meu Deus, e agora? Aí você começa a sentir medo. Você começa a sentir medo e você começa a afundar em teus sentimentos. Porque, irmãos, os teus sentimentos podem te enganar. Os teus sentimentos podem te enganar. Às vezes você está, meu Deus, acabou. Mas não, irmãos, não acabou. É igual aqui, ó. Você está sentindo o quê? O ar-condicionado, né? Que, não sei, 24 graus. Mas lá fora está 24 graus? Lá fora, meu Deus, para dormir hoje só misericórdia, Senhor, que está quente, né? Ou seja, esse ambiente aqui está refrigerado, lá fora não. Ou seja, se você confiar nos teus sentidos, você vai achar que está frio lá fora, mas não está. É a mesma coisa, irmãos. Quando você confia nos teus sentidos, nos teus sentimentos, naquilo que está à tua volta, você para de olhar para o Senhor e acha que o mundo inteiro acabou. E não acabou, irmãos. A história de Deus, ela continua. O projeto de Deus, ele continua. O que aconteceu na tua vida foi apenas uma vírgula. O que está acontecendo é apenas um momento, não é a tua história. Então não confie em teus sentimentos, confie na palavra do Senhor. Continue olhando para Jesus, não deixe os teus sentidos te enganarem. O Senhor não me ouve. O Senhor não quer nem saber de mim. O Senhor não se importa. Irmãos, não confie em teus sentimentos. O Senhor, ele diz, não te deixarei, jamais te desampararei. Foi o mesmo Senhor que disse, vem, irmãos, continua caminhando, continua olhando para Jesus. E naquele momento que Pedro, ele começa a afundar em seus sentimentos, nos seus sentidos, a fé, a incredulidade começou a adentrar o coração de Pedro, ele começou a afundar. Mas naquele momento Pedro, ele clamou, dizendo, Senhor, salva-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, não me deixe afundar. No momento que você estiver afundando, irmãos, na tua incredulidade ou nos teus sentimentos, clame ao Senhor, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E Jesus, ele não fica olhando para Pedro, eu te falei para você continuar andando, não. Jesus estendeu a mão para Pedro. Jesus foi em direção a Pedro e estendeu a mão. Como o próprio Deus, ele diz, meus ouvidos não estão agravados que eu não possa ouvir, minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar. Clame ao Senhor, que a mão de Deus vai ao teu encontro. Quando você estiver afundando, clame ao Senhor, porque Ele sabe das tuas limitações. Ele não vai lançar em rosto, não. Ele vai mandar a mão dEle te ajudar. A mão de Deus vai na tua direção te dar renovo, te colocar de pé de novo. Clame ao Senhor. Não fique, porque o Senhor não é como os homens. Os homens vão dizer, eu te avisei, eu falei, né? Eu te digo, Senhor, não, irmãos, quando você clama por Ele, Ele manda o reforço na hora, a mão dEle vai na tua direção, e Ele diz para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, nós somos homens de pequena fé, nós somos pessoas de pequena fé, a nossa fé é pequena, mas o Senhor, Ele nos ensina que mesmo a fé pequena é o suficiente para mover montanhas. Quando nós dependemos de Jesus, então não vá pelas suas forças, clame ao Senhor que Ele vem ao teu encontro e te coloca de pé de novo. E Pedro, ele voltou a caminhar com Jesus pelas águas, e quando ele adentrou o barco, veio a calmaria. O vento cessou, a tempestade cessou, e veio a bonança, e o sol nasceu, e veio o sol e clareou,
como diz a palavra do Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu estou dizendo para você, vai vir o nascer do sol, vai vir o sol da justiça na tua direção. Deus é o Deus que muda a história, que muda cativeiro. O Senhor é aquele que muda o tempo. Ele vem na quarta vigília da noite, já se preparando para o sol nascer, para trazer bonança para a tua vida. Você está sendo cuidado pelo Senhor, então continue caminhando. Ouça a voz dele. Se ele disse, vai, vai. Se ele disse, vem, vem, acredita, porque o milagre é certo. O milagre do Senhor vai vir ao teu encontro. Vamos ficar de pé neste momento? Se o Senhor te deu uma ordem, irmãos, é porque Ele sabe que você vai chegar do outro lado. Se Ele mandou você entrar nesse barco, Ele já deu ordem ao teu respeito, que você vai chegar do outro lado. Porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Você pode dizer, mas eu não tenho capacidade, mas Ele te capacita. Mas eu não tenho forças, mas Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus. Fala, mas eu sou tão pequeno, mas Ele é grande. Mas eu não posso, mas Ele pode. Todo o poder foi dado a Ele, todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Então, homem de pequena fé, por que você tem duvidado? Clame ao Senhor neste momento, e clame a Ele, peça, Jesus, me salva, me ajuda. Que a mão dele está disponível para te salvar, os ouvidos dele estão abertos para ouvir o teu clamor essa noite. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te glorificamos, nós te engrandecemos, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, ajuda-nos, Senhor. Meu Deus, quantas vezes, ó Senhor, ouvimos a Tua voz, ouvimos as Tuas promessas, mas prestamos atenção, ó Senhor, na adversidade, no vento, nas dificuldades, e quantas vezes começamos a afundar, quantas vezes começamos a retroceder, mas nós te pedimos essa noite, ajuda-nos, Senhor, renova-nos outra vez, renova-nos, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Acende a chama outra vez, Senhor, meu Deus eterno, nos põe de pé, é o que nós te pedimos, Senhor, não é pela nossa força, mas é pelo Teu poder, é pelo poder do Teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos, é o que nós clamamos a Ti essa noite. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus eterno, mostra-nos, Senhor, aquilo que precisamos abrir mão, lançar fora, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa caminhada para contigo, é o que desde já nós te pedimos, ó Senhor, e abençoa o Teu povo, Senhor, traz a resposta, Senhor, ao clamor do Teu povo, Senhor, é o que nós te pedimos, traz bonança, Senhor, é o que nós te pedimos, traz a calmaria, meu Deus amado, é o que desde já te agradecemos e te glorificamos para todo sempre. Amém.